Boa tarde a todos, a todas, senhoras e senhores. Estamos dando início a essa audiência pública convocada por este vereador, como presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da Casa. Irei presidi-la nos termos do artigo 58I e 58J da Resolução 263/1990 do nosso regimento interno, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do nosso regimento, conforme esta audiência terá duração máxima de 3 horas até às 17 horas e 30 minutos. Iremos dar início, então, às 14 horas e 34 minutos. Nós estamos na segunda audiência, desses ciclos de audiência pública, com o tema crise hídrica. São um ciclo de 3 audiências públicas. A primeira foi dia 25/11, a segunda hoje dia 2/12 e a terceira dia 9/12, todas dentro desse tema, crise hídrica, com o subtema da questão aqui, captação de água foi a primeira. Essa segunda nós vamos falar sobre o programa Água de Todos, com foco na execução do conjunto de poços na Zona Norte e na adutora que levará água às regiões dependentes do Batalha, ações que, em parte, dependem do financiamento junto à Caixa Econômica Federal e da atualização do Plano Diretor de Águas, a fim de que a administração possa atualizar o que já foi executado e o que está previsto a partir de cronograma e orçamento detalhado. Tá? Então, nesse primeiro tema, nessa primeira parte, queremos entender, por parte do governo, e aqui já se faz presente, quero aqui agradecer a presença do meu amigo, vereador Márcio. Por favor, vereador Márcio, fica aqui ao meu lado. Nosso amigo, vereador Márcio Teixeira. Está conosco também a Sara, da CEMAB, a Ana Aparecida, moradora e do social, sempre presente, também da saúde, Renato, autônomo, está também o João do DAI, nosso presidente do DAI, o Rafael, também do DAI, Rafael Ramos, o Sidney, secretário também, secretaria, Sidney, qual que é o sobrenome? Isso. Relações Públicas, e Weber Soares, do DAI, Direção de Produção, Otaviano, da Secretaria nossa, do Condema, Secretaria de Agricultura, mas também aqui como Condema, o Gabriel Mota, Sagra e também Pro Batalha, e também Paulo Augusto, jornalista aqui também. E gostaria também de registrar a presença do Renato Purini, secretário também nosso de governo. Tem mais alguém? O Nelson Fio, que está lá atrás. São as pessoas que se encontram aqui, nós vamos anunciando. Essa primeira parte, então, nós estamos fazendo esse ciclo de debate, crise hídrica, onde que temos colocado algumas pautas. Na semana passada foi captação superficial. Nessa nós queremos entender, Renato, o DAI, Renato representando o governo, o DAI aqui representado também pelo presidente, a questão dos poços. Sabemos que teve atualizações, começamos a observar a perfuração de poços. E uma das coisas que nós queremos entender, e acho que pode ser detalhado, é a relação de todas as obras previstas nesse programa Água de Todos, o que está previsto, o que está sendo executado, o que está com previsão para os próximos meses, como que o governo está analisando isso. Eu acho que o próprio status de andamento e a previsão do cronograma de cada uma delas, o DAI pode complementar isso juntamente com o Renato. Acho que tem o microfone aqui à parte, Renato, se quiser o microfone sem fio, para ficar lá, que for melhor. É importante para nós saber, a gente poder saber do financiamento. Acho que você quer que eu vou colocando, Renato, as perguntas que nós temos pela comissão? Manda. Tá, então pode ser, depois a gente, são perguntas da comissão, depois a gente abre, porque às vezes pode se complementar com a pergunta de mais alguma autoridade aqui presente. Então, acho que a relação das obras prevista pelo programa Água de Todos, o status e o andamento desse cronograma de cada uma delas,
A situação do financiamento da Caixa Federal para poder pagar essas obras e o custo total delas, como que está previsto isto. Detalhar para a gente qual será o trajeto da adutora que vai levar essa água para a região norte da cidade, se já está previsto todo esse impacto da adutora, o percentual da população e bairros que continuarão dependendo do Batalha para o abastecimento, e se existe estudos também feitos que certifica se haverá vazão em volume suficiente nos 4 poços para poder atender toda essa região, a fim de que a gente não tenha surpresas no futuro. Então, acho que nesse caminho a gente pode seguir. Boa tarde a todos. Agradecer pelo convite mais uma vez, um assunto tão importante quanto que é esse do abastecimento de água no município. Houve uma decisão por parte da prefeita, já questão de 60 dias atrás, de, junto com o DAI, fazer um apoio, uma divisão de investimentos com o DAI, para poder definitivamente encontrar uma solução para os problemas de falta de água no município, especialmente nos momentos de estiagem. Então, diante disso, nós, inicialmente, no primeiro semestre desse ano, aprovamos um financiamento de 40 milhões de reais para investimento num projeto de 60 milhões, que é o projeto Água de Todos. Foi aprovado por esta casa e depois foi feito um ajuste a pedido do Tesouro Nacional na legislação, e hoje o processo se encontra em tramitação no Tesouro, junto do Tesouro e da Caixa Econômica Federal, para que a gente possa avançar, espero eu ainda, que este ano na assinatura do contrato. É um investimento, esses 60 milhões de reais, em 3 poços profundos, uma grande adutora de 6 quilômetros e 2 grandes reservatórios também. Além disso, adutoras menores que ligam esses poços a esses reservatórios lá na região do Val de Palmas, totalizando um investimento de 60 milhões de reais. Nós já temos um dos poços, nós vamos, na verdade, fazer 3, e há um poço, que é o poço P2, que está sendo feito por uma contrapartida da construtora Pacaembu. Esse poço já está bem avançado, a obra dele. Eu acredito que já deva ter perfurado 320 metros. São poços ali em torno de 550 metros, mais ou menos, de profundidade, que já passamos da metade da etapa de perfuração. Então, esse é o primeiro poço. O P1, que é o DAI será o responsável pela contratação. Já houve a publicação, né, presidente? Do edital, a republicação, na realidade, que foi feito um procedimento licitatório do poço e a adutora interna junto, acabou não dando certo, o DAI retirou e vai fazer a adutora com a equipe própria, e agora publicou, no fim da semana passada, a licitação deste poço, que é o P1. Junto disso, nós temos o P3 e o P4, que são 2 poços que o município fará, que o município contratará. Hoje eu atualizei o status desse processo, ele subiu ao gabinete, nós já despachamos à Secretaria de Administração, que fará a ampliação dos orçamentos, e seguramente até a semana que vem nós teremos a assinatura do contrato desses 2 poços. Seguramente. Em que pese o processo ter sido ou tem sido bastante célere, a gente toma todos os cuidados para que ele seja feito dentro do rito necessário, tanto do ponto de vista dos orçamentos em relação aos projetos, como do ponto de vista jurídico e tudo mais. Então, eu acredito que até a semana que vem nós tenhamos a assinatura do contrato dos poços e também da adutora. Essa é uma adutora, como eu disse, de 6 quilômetros, salvo engano, de 750? Ou de 600. De 600, uma adutora grande, que vai ser feita pelo método não destrutivo, ou seja, não haverá impacto no trânsito na região onde essa adutora será feita, que vai ligar os poços do Val de Palmas até o reservatório do Alto Paraíso, aquele reservatório grande, vitrificado. Mas o mais importante é que não haverá impacto na região onde será feita por conta de ser um método destrutivo, enfim. É um método um pouco mais caro, porém, se você depois coloca todos os impactos que ele evita, todo o refazimento depois do asfalto e tudo mais, acaba sendo um investimento muito mais justo e muito mais equilibrado do que eventualmente nós fizéssemos 6 quilômetros de adutora rasgando o asfalto, enfim. Então é um método novo para a cidade, mas esse é um método bem mais, bem mais equilibrado no sentido do que eu disse. Esses 4 poços, né, tanto da Pacaembu como os 3 poços que o município fará,
o local desses poços foi estabelecido pelo mapa do SP Águas, né? O antigo DAE, né? E hoje SP Águas, eles têm lá um mapa hidrológico e identificaram que esta região seria a região ideal para que fossem feitos esses poços por alguns motivos. Primeiro, está mais afastado da região urbana e central da cidade. Nós temos 44 poços hoje na região urbana, ou seja, é impossível que a gente faça mais poços dentro dessa região, por isso um pouco mais afastado. E também pela vazão, em que pese serem poços de 550, 600 metros de profundidade, mas nós temos, por exemplo, um poço na região do Val de Palmas, que abastece ali a região do Caique, que é um poço de 200 metros cúbicos hora, 200, 220 cúbicos hora, naquela mesma região. Então, é uma região que nós temos a segurança de saber que nós vamos ter uma boa produção de água. O que essa produção de água vai fazer, né? Esses quase 800 litros por hora, né, na previsão, quase 1 milhão de litros por hora. Ele vai fazer com que nós tenhamos toda a região do Alto Paraíso, da Vila Falcão, do Industrial, fora da dependência do Batalha. Fora da dependência do Batalha. Nós vamos reduzir 50% da dependência que nós temos hoje do Batalha. Qual que é a dependência hoje? Hoje são 100 mil pessoas, em torno de 100 mil pessoas dependentes do Batalha. Nós vamos cair para 45, 50 mil pessoas, que é basicamente Independência e Ouro Verde e Sabiás. Esta região continuará dependente do Batalha, porém, a produção do rio vai ser única e tão somente para esta região, né? E eu acho que não foi citado aí, mas acho que também é essencial, e eu venho aqui conversando muito com o Viegas sobre isso, além de todas estas ações, é o processo de desassoreamento da represa. É essencial que nós façamos um processo de choque agora, né, de retirada efetiva da areia que nós temos ali no fundo da represa, para aumentar a reservação, e depois, com o investimento que o DAI fará em uma máquina anfíbia, manter isto no passar do tempo, para que nós não façamos agora o serviço e daqui um ano e meio, toda essa areia esteja de volta. Então, eu acho que o investimento nos poços, nas adutoras e nos reservatórios, e mais o desassoreamento, a gente ganha um fôlego bastante grande para a cidade, nos próximos anos, discutir qual será o caminho que nós teremos para abastecimento superficial. Se continua com Batalha, se vamos buscar em outro ponto do Batalha, se nós vamos avançar na questão de trazer água do Tietê, enfim. Nós vamos ganhar alguns anos de sobrevida nisso para poder discutir melhor. E, com isso, fazer as ações de recuperação do Batalha. O vereador Márcio, inclusive, fez uma ação incrível no final de semana de plantio de árvores no Batalha. E isso a gente tem que estimular cada vez mais para que nós tenhamos o quanto mais tempo poder depender do Batalha, ao mesmo tempo cuidar dele. Então, basicamente isso, um investimento de 60 milhões de reais, adutoras, poços, reservatórios. A semana que vem, seguramente até o final da semana, nós vamos ter aí pelo menos os 2 poços contratados e que inclusive também a adutora está um pouquinho mais atrasada, mas a gente vai ver se consegue já fazer os 2 contratos a semana que vem e iniciar ainda esse ano, se Deus quiser, as obras desse poço. No máximo, no início de janeiro, iniciar as obras. São obras previstas aí para 90 dias, então acho que a gente está dentro do prazo aí de que a gente se comprometeu até junho do ano que vem ter essas obras todas realizadas. Só para a gente deixar, então, de forma bem clara, um poço que a contrapartida já está em perfuração, praticamente mais da metade já perfurou, que é um poço de 500 metros aproximadamente, 600 metros, então já está uma boa parte, ele já está perfurado. A adutora que vai ligar esse poço até a região do Alto Paraíso, da Falcão, é o que você está falando, que está encaminhado para fazer... Finalizando o processo, acredito eu, a gente trabalha para que até a semana que vem a gente tenha fechado também. Tá, licitação, está sendo feito, está contratando, modelo licitação essa adutora? Não, emergencial. Dentro do processo emergencial, os poços e a adutora. Tá, então por isso que os poços também acaba sendo até mais rápido. O município ele vai contratar para depois, na hora que vir o financiamento, cobrir esses valores? Exatamente. Só para a gente entender, porque se o financiamento demorar, como que fica? Exatamente. É dinheiro do cofre do município que vai ser depois compensado com o recurso do financiamento. Tá.
Por isso que a gente consegue, então, antecipar a contratação direto desses poços e também da adutora. Sim, as reservas de recursos estão feitas, inclusive, nas fichas já. Tá. O DAI vai fazer algumas obras direto, que são pequenas adutoras de interligação, é isso? Que são as adutoras que vão ligar os poços aos reservatórios, na área interna do Val de Palmas, né? São adutoras menores assim, elas são menores, são grandes, mas são menores que essa de 600. Não, maravilha. Eu acho que eu vou abrir, vereador Márcio, para a gente está dentro desse tema dos 4 poços. Fica à vontade. A preocupação, boa tarde a todos. Ótima audiência. Vereador Júnior, a preocupação desse vereador aqui é a gente não patinar do jeito que nós estamos patinando, né? Estamos em estado de emergência, decretado. Eu acho que de uma vez por todas a gente tem que pôr um basta. Tanto a presidente do DAI, a prefeita municipal, a gente tem que agir de uma vez. Montar um grupo de trabalho, juntar o jurídico do DAI, os técnicos do DAI, fazer essa lista. Eu estou muito preocupado de acontecer. Se nós estamos no sistema de emergência, acontecer o final dessas licitações, sentar um grupo junto, não adianta um para lá, um para cá. E eu posso falar com certeza que isso dá para acontecer, que eu fiz isso lá em Durbe. Se nós estamos em estado de emergência, nós temos que partir para essas licitações já estarem prontas, já deviam estar prontas, Renato. Essa é a preocupação, que a cidade, novamente, não vai poder pagar o que essa casa pagou aqui. Essa casa foi muito pesado para mim individualmente, para muitos vereadores, Manela Zila, Emerson, e os funcionários, e tantos o diretor jurídico de DAI, de prefeitura, tem que entender e tem que se debruçar. Porque a gente está brincando com a falta d'água de 100 mil pessoas, vereador. A gente tem que se dedicar, se for problema, varar à noite, fazer a licitação, tipo, pegar o ego, enfiar no bolso, ou enfiar na mala e levar para casa. Eu não vejo, eu estou muito preocupado, é um desabafo. Porque, gente, não é brincadeira. Essa casa teve coragem. Os vereadores tiveram coragem. Eu defendi. Eu gosto de financiamento. A gente tem que... se a gente tem direito, se a gente tem crédito, falando como... Se a gente tem crédito na praça, que Bauru tem crédito na praça, essa casa assertivamente aprovou, fomos criticados. Mas se é para o desenvolvimento da cidade, aí todos os órgãos, todos os gerentes, todos os procuradores têm que se debruçar. Eu acho que a coisa mais importante da nossa cidade, do que está acontecendo, é a produção de água. É essa a preocupação, Renato e presidente. Não é que porque a gente é tão cobrado. Eu lutei tanto para estar nessa casa como os vereadores aqui. Você é chamado de pilantra. O que o vereador que está chegando aqui, o vereador Hélio, foi cobrado, bateram na casa dele. E a gente tem que entender o munícipe, a falta de água. Minha mãe mora há 43 anos na rua Panfilo Dalcou, a 300 metros. Do grande reservatório ali da Salvador Filardi. Uma mulher de 80 anos, ela ficou sem água. Né, o vereador Hélio passou, bateram na casa, então essa casa acreditou. Eu acredito que tem que ter uma união. Todo mundo tem que tirar o ego do bolso e fazer essas licitações. E, presidente, está chegando e tem que cobrar diariamente. A gente tem que executar esses postos. Essa é a preocupação. É um desabafo, mas tem que acontecer. Vereador, é uma preocupação de todos, né? Eu vou dar um exemplo da minha pessoa. Eu era presidente do DAI, estava presidente do DAI, na época da maior crise hídrica que o município já viveu. Então, eu, mais do que ninguém, sei o que é isso, não em relação ao só o que eu passei e as pressões que tive e tudo o que aconteceu, mas ver o sofrimento das pessoas também. Você saber que o problema está colocado e você não ter condição de atender naquele momento. É muito complicado, né? A gente vive sem muita coisa, mas sem água é muito difícil. Por isso, a prioridade zero do governo da prefeita Suelen hoje é
reabastecimento de água. Nós fizemos um decreto de emergência para que nós pudéssemos viabilizar essas obras e a prefeita assumiu o risco de contratar num decreto de emergência, porque sabe que não dá mais, né? E, infelizmente, processos licitatórios normais no DAI, especialmente, não avançaram. Nós tivemos um problema dessa última licitação do poço com a adutora, que teve que ser cancelada, e um novo processo. Então, dentro da emergência, é muito mais ágil, porém, há ritos a serem seguidos, há cuidados a serem tomados. Então, uma licitação de 6, 8 meses passa a ocorrer em 2 meses, mas há ritos. Infelizmente, ou felizmente, a gente tem esses cuidados para que a gente faça tudo dentro da forma mais correta possível. Mas ninguém mais do que nós, tanto esta casa como nós, Poder Público Executivo, sabemos o sofrimento das pessoas, sabemos a importância desses investimentos, e esses investimentos virão, e virão de uma forma conjunta, tanto dos poços como adutoras e reservatórios. Nós vamos ter esse complexo funcionando no ano que vem. É um basta, realmente, nesta situação, e a coragem do governo de assumir uma questão. Só para você ter uma ideia, vereador, e eu acompanho diariamente várias vezes, não sei agora, porque eu não vi agora. A represa. O perfil da represa mudou muito, da represa de captação, da nossa captação de água. Nós tínhamos, há alguns anos atrás, o mantenimento do nível por algum período. Hoje, nós tivemos muita chuva. Chegamos a 3,40, 3,50. 20 dias sem chuva, nós estamos a 2 e quanto hoje? 2,58. O perfil mudou demais, não há mais como esperar. Por quê? Porque a represa ela não segura 15 dias sem chuva mais. Por quê? Porque não é o consumo só que aumentou, mas o assoreamento também, que é um papel importante que nós temos de fazer, mas justifica-se a questão emergencial por essa mudança de perfil, inclusive do tempo. Vossa Excelência sabe muito bem disso. Daqui para frente, as coisas não vão melhorar, elas só vão piorar. Então, é essa a clareza que o governo teve, a coragem de decretar o estado de emergência, fazer esses processos todos de emergência com os devidos cuidados, para que a gente tenha, a partir da estiagem do ano que vem, todo esse complexo pronto, e ele estará pronto. Quero registrar a presença aqui do vereador André Maldonado, vereador Cabelinho também. Registrar justificativa do vereador Marcos de Souza, compromissos assumidos anteriormente. Registrar também aqui um ofício da senhora prefeita municipal, que não estará presente, justificando também a ausência, colocando aqui o secretário de governo e também o DAI à disposição para esclarecer as devidas dúvidas. Assinada aqui a prefeita municipal. Está presente também o Sidney, de Lençóis Paulista? Do SAI? Comitê da Bacia. Sidney, do Comitê da Bacia do Rio Lençóis, presente aqui também conosco. Eu vou abrir aos vereadores, vereador André, vereador Cabelinho, nesse momento, deseja fazer uso da palavra. Presidente do DAI, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria tranquilizar não só ao vereador Márcio, mas a todos, a população no todo, com relação ao empenho, à dedicação e o DAI, conjuntamente com a prefeitura, ou seja, a prefeita, o Renato, o empenho é praticamente, o vereador, 24 horas atento a decisões, a mudança de plano, a sugestões, a logística funcional. Nós estamos trabalhando diuturnamente para resolver. E eu vou lhe afirmar, será resolvido. Essa ansiedade que o senhor está, a preocupação que ele está, nós também temos, na mesma intensidade. Porém, eu vou lhe dizer, como eu detenho as informações do todo, eu posso lhe garantir a todos que nós vamos resolver o problema de abastecimento de Bauru. Isso eu não tenho dúvida mais. Ou seja, a morosidade é decorrência de várias ações que nós estamos fazendo para a melhora de tudo no todo. Então, vereador, fique tranquilo. Tenha a minha palavra, nós vamos resolver. Pode. Aproveitando, presidente, tecnicamente, o P1, P2, P3 e P4, né, são 4 poços, um já está sendo perfurado. Eles são a estrutura técnica, estrutura de construção desses 4 poços são as mesmas?
Sim, é o mesmo procedimento, não difere. A profundidade em torno de 500, 600 metros de profundidade não difere, é tudo dentro de um padrão de execução, porque o lençol freático que nós temos exige essa profundidade. Então, a metodologia é a mesma, praticamente, do procedimento executivo. Questão da área, ela já foi declarado de utilidade pública, já foi Desapropriada. desapropriada? Aonde está sendo a perfuração desses poços? É do município essa área, né? Sim. Já foi, né? Eu conversei pessoalmente com a dona Sara, que é uma das proprietárias do P2, que provavelmente essa é a pergunta de vocês, já está equacionada, tem só um trâmite burocrático que nem interferiu na execução em si. Nós temos autorização plena para a execução por parte da dona Sara. Eu conversei 3 vezes com ela pessoalmente e 2 por telefone, para vocês terem uma ideia. Então, com relação à legalidade da transferência do terreno, já está formalizada. Falta só o período burocrático para chegar à conclusão de estar no cartório e ser do DAI efetivamente. São 4 poços. Um é da Pacaembu, está na área da Pacaembu, né? Já está ajustado, até está perfurando. Os outros 3 é da Sara ou não? Olha, é tudo dos parentes ali, tudo da região, é tudo dos parentes dela. Mas tudo equacionado, sem problema nenhum, não vai ter... Vamos assim, não vamos poder fazer a perfuração porque não está... Não, ao contrário, já está autorizado, está liberado, tem a legalidade, essa procuração não precisa ter. Mas se ainda a gente não tem a documentação, vamos falar bem simples assim, nós temos autorização dos órgãos competentes para perfuração? Auto-órgão tem tudo, está tudo legalizado. Mesmo a área não estando já em posse. Márcio, tu não pode começar uma intervenção técnica, como nós estamos fazendo, sem autorização de todos os órgãos envolvidos. Então, nós temos esse zelo e esse cuidado que você está dizendo, nós já temos, está tudo equacionado. É que, às vezes, a informação não chega na totalidade para a imprensa, mas eu posso lhe garantir, ela está toda legalizada. Quer falar? Pode pegar, tem 2 microfones. Boa tarde, João Viegas. Em primeiro lugar, eu quero te parabenizar, viu, pela forma como você trata os munícipes, pela forma como você atende todos os vereadores. A gente reconhece a sua vontade, né, de atender, de ajudar. Então, quero te parabenizar publicamente por isso. Sei que a demanda é árdua, mas é algo que não dá para a gente passar batido, né? Até a gente conhece a maior dificuldade do Batalha, e a gente sabe que o Águas Virtuosas é um dos calcanhar de Aquiles do Águas Virtuosas, porque é um ponto de fraqueza, porque eu acho que é o bairro que mais assoreia o rio. Então, né, diante de tudo isso, está caminhando junto essa preocupação em evitar, produzir o desassoreamento, mas evitar que ele continue acontecendo, porque eu ando, né, por ali toda semana, e a gente vê que qualquer chuva, por menor que seja, o estrago é grande, e ele reflete lá no rio, não tem jeito. Então, essa é a dúvida. Obrigado pelas suas palavras, mas lhe agradeço, porém, assim, é uma obrigação da minha parte atender a todos, entende? E como é uma audiência pública, eu estendo a todos. Estou aberto, meu telefone, pessoalmente, para atender quem for, qualquer morador, estou à disposição. Segundo, vamos para a tua preocupação. Essa tua preocupação é ótima pelo seguinte aspecto. Eu fiz, na audiência passada, eu fiz uma projeção de 10, 20, 30 anos. O estudo que nós estamos fazendo, que já tem toda a logística técnica operacional de como deve ser feito para atacar esses incidentes desagradáveis que Bauru sofre, eu posso dizer uma coisa para ti. O Batalha, ele ficou pequeno diante de todo o complexo da nossa viabilidade técnica para poder dar uma condição de 30 anos de qualidade de vida em água para Bauru. Em relação ao assoreamento que tu falou, semana passada eu divulguei aqui também a compra de uma escavadeira anfíbia. Essa escavadeira anfíbia
ela não é para 1 ano, ela é para 30 anos, para vocês terem uma ideia. Ou seja, ela vai nos atuar decisivamente nesse primeiro, nesse ponto que tu referi do assoreamento, e o assoreamento, como eu citei, vou repetir, tá, o presidente, mas se faz necessário para concluir a pergunta dele, da seguinte ordem: a nossa ideia é tirar os 90 mil metros cúbicos de água, numa maneira de sucção, sem ocasionar dano, porque tem bactérias e pode ocasionar danos no abastecimento. Então, nós queremos fazer o quê? Manter o abastecimento dentro da normalidade e fazer a retirada do assoreamento. Segundo estágio, nós vamos fazer uma barragem de contenção acima da nossa captação para aumentar uma área de acumulação. Aí, nesse interim, entre a sucção e o início da barragem, chega a escavadeira anfíbia. Com a chegada dela, aí sim nós vamos fazer uma forma mais abrangente. Nós vamos até a ferrovia antiga ali, que eu tenho as autorizações já dos Ferraz ali e dos Mandalite, já autorizaram o meu acesso que eu digo DAI, no caso, né? O acesso no todo para nós fazer a interferência necessária para acumularmos em torno de 800 mil metros cúbicos de água. Então, e qual é a ideia nossa com relação ao assoreamento, que é a sua preocupação, vereador? O assoreamento, nós vamos fazer a remoção e retirar do local. Ela não vai ter uma devolução em decorrência de chuva ou coisa parecida. Entende? E nas áreas que são mais críticas, nós vamos fazer diversos tipos de contenções, fora o plantio e essas coisas que se fazem necessárias. Por exemplo, nós vamos fazer uma espécie de enrocamento em algumas regiões, outros nós vamos fazer uma outra metodologia, me fugiu, de gabiões, também, por sua vez, para fazer contenções. Ou seja, a ideia nossa com relação à batalha, a gente fez a leitura dos 21 quilômetros, vereador, e esse 20 quilômetros será atendido na totalidade. Esse é o motivo da compra desse equipamento da anfíbia, e mais o estudo que nós fizemos. Nós estamos fazendo um planejamento, e eu sei que a ansiedade é bastante grande com as novas chuvas, com a crise hídrica do ano que vem. Esses postos que nós estamos botando são extremamente necessários e úteis para esse momento difícil que nós estamos passando. Será um reforço e um apoio a nós, porém, nós vamos agregar a tudo isso a ampliação da melhora efetiva do Batalha na sua totalidade. Não sei se eu lhe respondi. Na verdade, sobre o desassoreamento, sobre a aquisição da máquina, tudo isso eu estou acompanhando e eu acho válido. Por isso que eu comecei parabenizando, né, a sua pessoa, a sua gestão. Mas a pergunta é sobre o que vai ser feito para evitar o assoreamento, porque o Rio Batalha, na verdade, o bairro Águas Virtuosas, a gente não consegue ver, e eu já discuti isso aqui com outros servidores, a gente não consegue, né? Eu não sei até onde foi os estudos do senhor ali, mas não vai permanecer desassoreado se não der atenção para o Águas Virtuosas, porque o Águas Virtuosas é um dos principais motivos do assoreamento a partir dali. Antes dali tem a questão do gado e tudo mais. Então, a limitação e o plantio, né? O plantio, a gente até entende que desassoreou, plantou árvore e impediu o acesso de animais na parte de cima, mas e a partir de onde tem o bairro? Essa é a dúvida e é o que nos questionam todas as vezes que a gente vai lá naquela comunidade. Não, perfeito, então eu vou ampliar um pouco mais. Quando eu falei gabiões e enrocamento, justamente é para atacar essa área mais agressiva do retorno ao rio, para ocasionar o assoreamento, no caso, né? Ou seja, os gabiões são cortinas de contenções que nós vamos fazer com essa finalidade, de fazer uma contenção. Se houver necessidade de nós fazermos outros tipos de barreiras para que não haja esse retorno ao batalha, será feito por sua vez. A princípio, pelo que nós fizemos análise, fazendo essas cortinas de contenção são suficientes. E a outra coisa também, o vereador, no que tange, essa máquina anfíbia, ela tem uma finalidade de continuidade, ela não é eventual. Essa máquina anfíbia, ela é para 30 anos, ou seja, ela é para ações periódicas.
uma outra coisa que eu posso informar a vocês também, depois do desassoreamento que nós vamos fazer, tem uma outra equipamento que nós vamos comprar. A máquina de sucção nós vamos comprar também futuramente. Primeiro nós vamos fazer um estágio de dar ação imediata, que é a contratação para fazer o desassoreamento. Segundo estágio, vou botar em segundo estágio para vocês terem um entendimento, aí sim nós vamos comprar uma máquina para fazer a sucção também periódica. O senhor Nelson, na semana passada, citou que havia um funcionário do DAI que fazia periodicamente. Essa retomada nós vamos fazer, só que tudo requer tempo, tem licitações, tem uma série de procedimentos. Então, primeiro que nós estamos fazendo, prioridades. Dentro das escalas de prioridades, sim, nós estamos atacando caso a caso. O entendimento do todo nós temos, o vereador. Fique tranquilo. A tranquilidade que eu estou transferindo ao vereador Márcio é desse aspecto. O estudo está feito, ele vai sair do papel. Isso é uma afirmativa. Ele vai sair do papel, nós vamos fazer. Com o empenho da prefeita, com o empenho do Renato, todos estão imbuídos do mesmo objetivo. A população pode ficar tranquila. Só para finalizar, seu Viegas, o Gabriel Mota, a gente já conversou bastante a respeito e ele acompanha, e a equipe acompanha, né, essa questão do Águas Virtuosas, e a gente já conversou, né, Gabriel, e a gente tem esse consenso do que representa aquele bairro para o Rio. E então, assim, a pergunta mais direta é essa, né? O projeto hoje do DAI, o DAI tem conversado com a Sagra para continuar o desenvolvimento, né? Porque, assim, eu entendo e eu entendi toda a colocação que o senhor fez sobre a aquisição, sobre a pretensão de continuar no desassoreamento, mas a gente está falando daquilo que evita o assoreamento. Então, as medidas preventivas têm conversado, o poder público, as secretarias têm conversado nesse sentido para ver se consegue levar o projeto de forma ampla. Gabriel. Deixa eu falar antes do Gabriel. O Gabriel, eu vou agora, fiz a pergunta, eu sou obrigado a fazer esse parênteses, tá, Gabriel? Gabriel é um grande parceiro, entende? Vamos dizer assim, seria o mentor, que eu cheguei aqui, conversei, a gente fez a leitura, por ser engenheiro, fiz a leitura dos procedimentos, as necessidades e as obrigações. E o Gabriel, em um dado momento, duvidou. Eu estou falando bem sério para ele aqui, que ele duvidou da ação que nós iríamos fazer. E eu disse para ele assim, olha nos meus olhos, eu tenho 45 anos nesse meio, eu vou fazer. E semana passada, depois da audiência, o presidente, ele disse para mim assim, vamos vencer. Ou seja, a dúvida que ele tinha há 3, 4 meses atrás, passou a vamos vencer. Ou seja, e foi nesse inteirinho, dessa pergunta dele até hoje, a parceria, eu vou te chamar de Hélio, tá? Porque é um carinho, entende? É um carinho. O Hélio, a nossa parceria, ela é enorme. Ele tem sido um parceiro qualificadíssimo, no intuito de resolver o batalha, vocês não têm dúvida. Eu acho que ele não dorme muitas vezes na angústia e na agonia de resolver o problema. E hoje eu digo para vocês, antes de ele falar, ele está vibrando com o que está acontecendo. E eu estou feliz por todos e por ele, porque da dúvida virou uma certeza. Então, é um grande parceiro. Pode falar agora, meu amigo. Obrigado. Boa tarde a todos, mais uma vez aqui nesse ciclo de debate sobre Deixou a responsabilidade nas suas costas, hein, Gabriel? o Rio Batalha. Eu entrei na prefeitura em 2014 e desde então eu já tinha sido militante de ONG, também já trabalhei na iniciativa privada. Então, a gente como profissional, a gente sabe identificar o problema e sabe de todas as atividades que têm que ser feitas para resolver a questão do Batalha, que é bem complexa. Eu fico pensando, às vezes, que a gente está 30 anos nesse dilema, né? Desses 30 anos, a maioria desses anos, a Bauru ficou sem água num período... naquele momento, como o Renato colocou aqui, naquele momento, o que fazer, né? Quando a água já não tem, você está lá diante do órgão, você é presidente, o que fazer naquele momento? Então, a gente tem que trabalhar, já tinha que ter trabalhado nisso, a questão das medidas para ter uma resposta a curto prazo. E essas medidas a curto prazo,
nós temos aí que trabalhar a questão do desassoreamento. E o presidente do DAI não só me acenou, né, me deu palavras motivacionais e que vamos resolver, mas ele também me deu um livro, um livro contendo muitas frases e palavras motivacionais e uma filosofia de pensamento que a gente tem que ter. O livro foi escrito por mim, viu? Não é um livro, é um livro que é escrito por mim. Não, esqueci de dizer que um livro qual ele é o autor. Então ele não só me deu palavras, ele me deu um livro. E realmente a gente nessas situações que nós estamos, né, essa questão de todo esse trabalho de engenharia que tem que ser feito, de usar o órgão, a autarquia municipal, os parceiros, para resolver essa questão de uma vez por todas. Mas nós não vamos conseguir, de uma vez por todas, resolver isso se a gente não tiver um arcabouço de atividades. Em 2021, eu que tenho também muita expertise com o Comitê de Bacias Hidrográficas, o Tietê Batalha, nós aprovamos lá, pela Prefeitura Municipal, porque eu, como presidente do Pro Batalha, aprovamos em 2015, 16 e 17, recursos para o reflorestamento, né, que totalizam 100 mil mudas na Bacia do Batalha. Esses projetos estão em andamento. Nós já fizemos a conclusão do córrego Engenho Velho, que foram feitos 20 hectares de florestamento, com cercas, foram plantadas 33 mil mudas. Estamos concluindo a Fazenda São João, onde nasce o Rio Batalha. Tivemos apoio aí do grupo do Márcio, Viva Batalha, onde foram plantadas também, somadas as mudas que eles nos apoiou, com 33 mil mudas também. Uma área de muita importância para a continuidade do rio, né, manter o rio vivo. Temos outros projetos também na Fazenda Santa Rita, estão paralisados por uma questão burocrática, estamos resolvendo para dar continuidade. Mas isso é o Pro Batalha. A nossa intenção de manter o programa conservador das águas é manter o Pro Batalha com essa atividade de reflorestamento. Se nós falarmos a médio prazo, nós temos as atividades mecânicas, as práticas mecânicas de conservação do solo. Então, dentro disso está o Águas Virtuosas. Em 2021, eu, como funcionário público, levei ao Comitê de Tietê Batalha um termo de referência para a contratação do projeto de drenagem do Águas Virtuosas. Era um recurso limitado, nós não podíamos avançar mais, mesmo porque o DAI tem essa expertise na questão da água e esgoto. Então, nós contratamos ali só o projeto de drenagem, o qual prevê instalação de rede de galerias, pavimentação das ruas, ainda que elas tenham uma metragem insuficiente, guias e sarjetas. Tudo isso para você levar essas águas pluviais que incidem no bairro a fundo do vale que existe no bairro. Então, você evita o assoreamento do Rio Batalha, respondendo aqui a pergunta do vereador Elim. Essa é uma medida que nós temos que dar andamento a esse projeto. O que está acontecendo? Esse projeto foi feito durante o ano de 2022, foi concluído em 2023. Nós distribuímos para a Secretaria de Obras um pedido de desapropriação dos 59 lotes que estão situados no fundo de vale e que ali devem servir para serem encaminhadas águas até o Rio Batalha de forma legal, de forma correta, e encaminhamos ao DAI pedindo para que fosse traçado o projeto de água e esgoto em função do projeto de drenagem definido pela empresa contratada com os recursos do FEIDO. Então, esse projeto está lá na Secretaria, na Diretoria de Planejamento do DAI. Nós estamos aguardando. A gente teve até a oportunidade de sentar com a diretora, Karine, e discutir um pouco disso. Mas eu peço que seja dada uma atenção especial, porque tanto a desapropriação quanto esse projeto do DAI, de água e esgoto, somados ao de drenagem, nós temos um projeto completo para buscar recursos, seja com o governo federal, seja com o governo estadual. É uma obra aí de 30 milhões, é uma obra que vai evitar que o Rio Batalha continue sendo assoreado, né? De nada vai valer a compra de uma máquina anfíbia para trabalhar no desassoreamento de pontos específicos do Rio Batalha ou da Lagoa, se o bairro continuar assoreando,
né, o Rio Batalha. Paralelo a isso, as ações de reflorestamento, Fórum Pro Batalha, o Grupo Viva Batalha, manter isso que é uma ação de longo prazo, né? Então, aí, eu citei aqui para nós medidas de curto, médio e longo prazo. Né? Curto, desassoreamento. Médio, as práticas mecânicas, como a Sagra já desenvolveu também. Já arrumamos estradas em Piratininga. É lamentável dizer para vocês que a CAT de Piratininga fechou, né? Nós já arrumamos estradas lá, com recurso da Agência Nacional de Águas, já fizemos implantações de curvas de nível em áreas íngremes, estratégias para evitar esse arraste de sedimento ao Rio Batalha. E agora nós estamos com... O prefeito de Piratininga, eu estive com ele lá esses dias, ele mostrou que eles têm feito algumas ações lá em Piratininga para poder nos ajudar. Pelo menos mostrou alguns vídeos, acho que é Córrego do Viado, alguma coisa assim. Eles têm algumas ações que eles têm feito para poder nos ajudar. Não sei se isso tem chegado, vocês estão alinhados nisso com a Prefeitura de Piratininga ou não? Nós tivemos conhecimento, sim, vereador, mas todas as ações, se elas não tiverem um objetivo, se elas não tiverem todo um conjunto de ações integradas para que seja resolvida essa questão, uma ação ela se torna isolada, né? Então, Piratininga está, de certa forma, contribuindo. Eles têm um córrego que é muito importante. Ele se une o córrego do Viado, que sai lá de Piratininga, encontra com outro córrego que deságua também no Termas. Ali se juntam 2 córregos, eles percorrem paralelamente e deságuam na nossa lagoa de captação, no rabo da lagoa de captação, na região do Batalha. Então, era importante se fosse feito um trabalho desse, de unir essas 2 forças dessas águas, tanto o córrego que nasce lá na Bauru Piratininga, na Bauru Ipauçu, né, que nasce ali e percorre parte do município de Piratininga, na região do Termas, encontra com o córrego do Viado, porém eles não estão descendo juntos para a nossa lagoa. É preciso que esse córrego vire uma coisa só, porque com as interferências, a represa do Termas, os sítios que ali tem, vários balneários ali para baixo, vários sítios de recreação, acabaram dissipando esses 2 córregos. Então, o desassoreamento em si do córrego do Viado não tem tanta eficácia se não for feito um trabalho de unção desses 2 córregos. Eu falo isso porque eu já percorri o córrego do Viado, existem bancos de areias, existe uma adutora de esgoto que atravessa de forma aérea, esse esgoto vem lá do Vila de Leão, atravessa de forma aérea por cima desse córrego, desses 2 córregos, e vai para a estação de tratamento de esgoto de Piratininga, e ali você tem um problema muito sério, que é um banco de areia muito grande. Então, muitas vezes, a água ela fica ali, ela se permeia, ela acaba se espraiando nesses lugares, né? Então, não acaba abastecendo a nossa lagoa de captação. Então, todo o trabalho em conjunto de medidas de médio, curto, longo prazo vai ser, sim, eficaz com essa questão, com esse nosso objetivo, né? E de nada nós vamos poder, vai adiantar também se nós não tivermos a participação efetiva do Estado. Nós fechamos a reunião da semana passada, o vereador até ficou ciente de que nós deveríamos ter um trabalho assim de questionamento, de acompanhamento, de pedido de resultados, de metas, que deve ser passado ao Estado, porque só 10% da bacia do Alto Batalha, que produz água para Bauru, está em Bauru. 40% e 50% estão no município de Agudos e Piratininga. Nós não temos total poder sobre essa área. Eu vou abrir para o vereador. Então, é preciso que o Estado... Vereador Hélio, é mais nisso, mas eu até abro aqui, queremos a Comissão de Meio Ambiente da Casa, nós queremos avançar em um material junto a... Só para concluir, tá? Seria importante a gente avançar nessa questão nós temos 3 órgãos fundamentais no Estado. Primeiro que nós temos o Conselho da APA Estadual, que sobrepõe a bacia. A APA Estadual. Esse conselho, ele pode articular esses 3 órgãos que eu acho prioritário.
Coordenadoria de Assistência Técnica Integrada, que faz o contato com o proprietário, instrui o proprietário, demonstra práticas de conservação do solo, consequentemente vão conservar a água. O Escritório de Defesa Agropecuária, que atua na fiscalização de pastagens degradadas, erosões, né? E o SP Águas, que monitora e fiscaliza as represas. Quando nós tivemos um dilúvio em 2016, em janeiro de 2016, várias represas estouraram e a nossa lagoa de captação recebeu todas essas águas, deixando até, por tanta água, não pudemos captar água e distribuir. Então, de lá para cá, eu não vi nenhum trabalho por parte desse órgão, que deveria fazer um levantamento... E fica em Botucatu? Não. O SP Águas tem um escritório em Bauru. O que fica em Botucatu é o Conselho... Conselho da APA. Da APA. Isso também era uma coisa que a gente tinha que... até peço, por força do vereador Márcio, a gente poder trazer esse conselho da APA para Bauru. A Fundação Florestal tem gente aqui, tem base aqui, e é preciso que a gente, através desse conselho, a gente articule as ações integradas desses órgãos. A bacia do Alto Batalha possui 11.600 hectares. Esses órgãos têm estrutura suficiente para atuar nessas propriedades, que somam 80 propriedades, né? Então, não é um trabalho impossível de se fazer. Muitas vezes o que você tem, não temos condições. Não, tem sim. Tem sim, e já passaram-se 30 anos, 20 anos, e nada foi feito, né? Então, nós precisamos que esses órgãos do Estado, os membros desses órgãos, tenham foco para trabalhar diretamente na questão hídrica, da bacia. Porque essa área, ela origina o Rio Batalha. Se essa área morrer, o Rio Batalha vai morrer, até Uru. A tendência de todo o rio, toda nascente, é recuar em direção ao rio principal. Uma nascente que existia há 60 anos atrás, num determinado ponto, ela está a 400, 500 metros à frente. Então, o trabalho de você cercar, reflorestar, proteger através de curvas de nível, evitar assoreamento por erosões, por perda de solo nesses locais é fundamental. De todo o trabalho que nós estamos nos empenhando a fazer para trazer o Rio Batalha de volta, continuar sendo a grande fonte de abastecimento do município, não vai valer se a gente não tiver uma participação efetiva do Estado. E eu acho assim, o foco principal, o ponto de partida do trabalho do Estado tem que ser esse ponto da bacia. O Estado está trabalhando de forma muito aleatória. Você vê profissionais do Estado participando de conselhos municipais, de conselhos diversos, mas não tem um foco, falando de problemas municipais em conselhos de desenvolvimento e meio ambiente. Não é esse o trabalho deles. Eles têm que estar focados no que o órgão, na prerrogativa do órgão. Então, eu faço aqui uma observação, porque nós que estamos aqui há 11 anos, já desenvolvemos diversos projetos, já tivemos muitos trabalhos prejudicados, até pela opinião de alguns técnicos do Estado, mas que tivessem apresentado um trabalho para melhorar o que a gente está tentando fazer, recuperar o Rio Batalha, não foi apresentado nesses 10 anos. Então, eu faço um alerta aqui, o Estado custa caro, nós pagamos nossos impostos para o Estado, e nós não estamos tendo um retorno disso. Então, de todos esses trabalhos que nós estamos desenvolvendo aqui para serem realizados, a gente vai ficar enxugando gelo, desassoreando, enquanto isso, por falta de conservação do solo, diversos pontos da bacia vão continuar assoreando o Rio Batalha. Nós temos 81 proprietários ao longo do Rio Batalha. Foi colocado aqui semana passada, desses 81, 10% está dentro da área, né, de Bauru, dentro do perímetro de Bauru. No caso, a comissão, a gente tinha se reunido, a Comissão de Saúde, nós íamos fazer a propositura, e a ideia é essa, até falamos isso semana passada, da gente fazer, juntamente com os órgãos, com as entidades de classe, com os demais vereadores que queiram assinar junto com a Comissão de Saúde, da gente acionar, nós temos aí a questão do Conselho Gestor da APA,
que é Botucatu, nós temos que... Eu vejo como conselho gestor como porta-voz. Porta-voz. Uma fonte de você chegar alguém e falar, olha, vamos articular o trabalho desses Porque órgãos. o Estado ele tem poder sobre os outros municípios e nós não temos esse poder sobre os outros municípios. Corretamente. Então, Se não tivermos uma iniciativa de um prefeito, como está sendo do Bola, em desassorear ou nós não promover alguma ação, força nós estamos de mão amarradas. Então, nós queremos aqui, acho que a gente pode avançar nessa questão, Cabelinho, da gente propor algo e assinar em conjunto com o Fórum Pro Batalha, ver quais são os órgãos, da gente tirar um documento para cada órgão desse, cobrando efetivamente a responsabilidade deles, e caminhar até mesmo a nível estadual, tentar uma agenda a nível do Estado, no Palácio, com representantes que possam, de alguma maneira, ter a caneta para avançar em algo com a gente. Então, nós precisamos avançar, saber quem possa nos ajudar na digitar esses documentos, fazer toda a parte de colocar isso no papel, digitar toda essa parte de informação, para que a gente possa avançar Comissão de Saúde e Previdência e Meio Ambiente, a qual nós fazemos parte, com o apoio de todos os vereadores que queiram, juntamente com o Fórum para a Batalha, também com as outras ONGs que têm um trabalho efetivo dentro do Batalha, para que a gente possa, de alguma maneira, chegar lá em cima e ser ouvido, porque senão a gente vai continuar fazendo a lição de casa aqui e a gente vai continuar recebendo o assoreamento dos outros municípios. Vereador Hélio. Presidente, só duas perguntas aí para encerrar minha participação, né, no caso com perguntas, até porque assim, é uma dúvida que a gente tem, que moradores lá do Virtuosas têm, talvez o Gabriel tenha essa resposta para a gente, se o município tem noção do volume de arrasto daquela nossa região para o Rio Batalha, né? Se tem esse controle, e se ao longo dos anos, se Bauru tem, né? E essa pergunta é porque eu tenho o Sidney, né? Foi apresentado aqui, mas ele é bauruense, embora ele é munícipe aqui embora trabalhe lá em Lençóis Paulista, ele é munícipe aqui e a gente sempre debate, né? O município tem noção do volume de arrasto da região ali do Virtuosas para o Rio Batalha? E a outra pergunta, né, se você for responder, é só para a seguinte, eu já vi mapeamento de águas, até o estudo que Botucatu, na reunião de Lençóis Paulista, nós tivemos lá a Defesa Civil de vários municípios, né, discutindo o comitê do Rio Lençóis, e eu achei, né, eu fiquei com dúvida, né, na verdade, até por ignorância minha, e aí a razão da pergunta. Nós temos o mapeamento de águas com relação ao volume, com relação ao mapeamento de chuva, de tempo de chuva, porque eles apresentaram lá, né, e eu achei interessante, até porque o município consegue ser proativo com relação a isso, o mapeamento de, 10 anos de chuva X, depois mais 10 anos de seca, depois mais 10 anos, então tem um estudo lá que apresentou, até, salvo engano, foi até o Sidney que nos apresentou, com mais de 100 anos de mapeamento. A gente tem isso aqui em Bauru? Em relação ao bairro Águas Virtuosas, nós temos lá cerca de 1.000 lotes, né, 300 e poucos lotes ocupados, com alguma edificação. Nós temos uma necessidade de desapropriar para a implantação do projeto 59 lotes, desses 59, só 7 tem lotes com edificação, mas nós não temos como calcular quanto volume de terra que sai dali, mas é grande, é grande, porque você tem ali, forma no meio do bairro, um afluente que deveria alimentar o Batalha, e ali estaria a 800 metros da nossa captação. Então, como você não tem uma infraestrutura de drenagem capaz de levar a água de forma adequada para o rio, você tem ali diariamente, sempre quando tem chuvas torrenciais, o bairro não tem resiliência, então muita lama continuamente vai descendo para o Rio Batalha. Se você andar ali na região de confluência, né, que é onde desce esse córrego do Águas Virtuosas e o Rio Batalha, você vai ter, como eu falei, diversas águas espraiando, mas que não
não atinge o rio. Então, por causa de diversos bancos de areia. Ali é um ponto onde a nossa máquina anfíbia pode entrar e dar uma vazão maior para o rio Batalha. Em relação a o que você falou, nós temos muitos dados em relação à pluviosidade, né, de quantos córregos também nós temos nessa porção da bacia, taxa de retorno, por exemplo, essa chuva que aconteceu muito forte em janeiro de 2016, pode ser que ela venha agora, né, uma taxa de retorno de 10 anos, pode ser que ela aconteça agora em janeiro novamente. A gente não sabe. Pode ser que ela corra com 20 anos, né? É igual aconteceu no Sul. O dilúvio que teve ano passado lá aconteceu há 40 anos atrás. Então, existem algumas coisas, alguns fenômenos que são medidos por taxa de retorno, seja de 10, 20, 40 anos. Mas nós estamos sujeitos, né? E se nós não tivermos nossas represas adequadas, com outorga de uso, com uma estrutura capaz de ser dada uma vazão adequada à medida que ela enche, ela pode vir a romper de novo. E nós vamos ser sempre prejudicados. Tanto porque uma represa, quando estoura, ela destrói em 2 horas o que a natureza levou 20 anos para fazer. E todo esse arraste de sedimentos, esse volume de água vai acabar parando na nossa lagoa de captação, assoreando e o rio Batalha. Queria abrir para... Só um minutinho, Fio, que o Sidney tinha pedido a palavra, depois... Isso, microfone de à parte, pode ir. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência de forma gentil, o Márcio. Conheci o Márcio na beira do Batalha, em um momento que eu faço as minhas andanças por lá. E eu o conheci lá e quero te parabenizar pelo trabalho seu na recuperação do Batalha. Cabo Elinho, meu amigo, eu te agradeço pelo convite. Senhor presidente do DAI, meus cumprimentos. Conforme o Elinho falou, eu mesmo sendo cidadão, eu tendo nascido em Lençóis, há 13 anos eu sou cidadão bauruense, né? Desde quando eu comecei a namorar minha atual esposa e única, né? E eu comecei a estudar a bacia do Lençóis há 25 anos atrás. E há 15 eu estudo a bacia do Batalha, né? Na mesma época que eu conheci a minha esposa é de uma tradicional família bauruense, e eles começaram a me falar sobre a bacia do Batalha e eu fui atrás, fazendo minhas pesquisas. Eu tenho alguns livros publicados de hidrologia, gestão ambiental, inclusive o Cabo Elinho vai ser meu coautor no próximo livro, né, que vai ser lançado o ano que vem. A respeito de uma fala muito inteligente que o Mota falou, não é? Eu converso sempre que eu posso com ele. O problema do Batalha, assim como o problema do Lençóis, do Jaú, é o mesmo, não é? Nenhuma bacia hidrográfica está sujeito à degradação. Todas estão. Só que umas mais e outras menos. A bacia do Lençóis, nós começamos lá em 2016, quando o Mota, muito bem lembrado, lembrou a inundação de retorno de 100 anos, que arrastou toda a região. E hoje nós conseguimos, graças a um trabalho devagar e um trabalho de gestão técnica, nós conseguimos trazer a bacia do Lençóis de 0% de segurança ambiental para 70%. Lençóis também tem risco de abastecimento, que usa Lençóis, né? E nós montamos o comitê, né? Foi feito um comitê dentro do direito ambiental brasileiro e nós estamos lá trabalhando há 10 anos. O Batalha, principalmente, ele sofre com que a bacia do Lençóis estava sofrendo, né? Ela não tinha uma gestão compartilhada entre os municípios, e nós colocamos todos com o Ministério Público, colocamos todos numa mesa e falamos, a partir de agora nós vamos fazer a gestão de bacia hidrográfica. E nesses 10 anos nós temos aí esses resultados, que eventualmente a gente publica na imprensa,
com dados também que servem aqui para a bacia do Batalha, porque são bacias hidrográficas semelhantes, salvo algumas diferenças de extensões e alguns volumes, mas são equivalentes. O problema do Batalha em si, não é? Eu ouço falar desde quando eu conheço por gente, não é? Não é problema atual. Nós não podemos colocar a culpa nessa administração, na outra. Isso vem de anos, isso vem de décadas. Porque, senhor presidente do DAI, se lá atrás tivesse tomado providências, hoje nós estaríamos com resultados favoráveis. Não é? Então, a gente tem que salientar isso é muito importante, que isso não começa agora, isso não é problema do ano passado, de 5 anos atrás, é de décadas. Mas só que nós temos que começar a trabalhar em algum ponto, para que lá na frente nós tenhamos resultados. E é um trabalho lento. Nós não vamos conseguir resultados amanhã, o ano que vem, daqui 5 anos. Não é? O Cabo Elinho foi lá em Lençóis, eu convidei ele para ir lá, ele viu os resultados que nós estamos colhendo 10 anos depois. Não é? Agora, imagine os senhores e as senhoras se nós não tivéssemos começado há 10 anos atrás. Né? Então, eu acho muito importante e salutar a audiência pública, ouvir as pessoas. Né? A questão do Águas Virtuosas, eu quero fazer coro ao Elinho e ao Mota, é um problema crônico ali. Ela está parte do Águas Virtuosas dentro de uma APA, que não pode, em tese, ter intervenções de urbanização, e a parte de cima, a parte mais alta, ela está fora da APA. Mas só que quando tem volumes de chuvas ali, nós temos volumes ali de 100 a 150 milímetros, em épocas de pico. Né? Isso são dados. Agora, imaginem os senhores e senhoras, 150 milímetros arrastando areia. Vai parar lá embaixo. A degradação do Batalha, naquela região, ela é crítica. Ela está, como o Mota disse, a poucos metros, a 800 e quantos, Mota? 800 metros da captação. É crítico. E isso tem uma influência direta no assoreamento de captação. Isso tem influência direta. Então, nós temos 2 problemas ali, Cabo Elinho. Primeiro, que está dentro de uma APA. E segundo, que quando carreia mesmo. Ali sai toneladas e toneladas de areia, ou até mesmo caminhões e caminhões. Não adianta ir lá fazer a dragagem sem resolver a questão principal, que é a origem do problema. O Batalha nasce na Serra dos Agudos, vizinho do Lençóis, bem na encosta, diferença de alguns metros. A escarpa que dá origem ao Batalha, ela é oscilante o volume dela. Aí ela vai pegando o volume, quando chega no município de Bauru, já tem um volume considerável. O problema é quando o rio passa por Bauru, que é um solo instável. A areia é instável. Qualquer chuva aí em 30 milímetros já é o suficiente para carrear o volume. Então, eu acredito, senhor presidente, que tem que haver um trabalho eficiente e eficaz ali na questão do Águas Virtuosas, na ponte ali da rodovia. É ali que está o problema. Não é? Tem o problema legal, que está dentro de uma APA, tem o problema técnico, que tem que ser tudo dimensionado aquilo. Não é? Foi feita uma medição, uns 2 anos atrás, inclusive acho que comentei com o Elinho. Por baixo, a cada chuva, 2 metros de areia, de coluna de areia, correm por Batalha. Se a gente pegar esse volume estimado e fazer uma conta básica, até na captação, a gente tem o volume aproximado estimado de assoreamento. Né? Não tem como a gente prever. Outro ponto que precisa ser colocado, né, que é muito importante, senhor presidente, o DAI, como uma autarquia, ela tem força para isso, é pegar todos os municípios, chamar e fazer como nós fizemos lá na Bacia do Lençóis. Nós vamos resolver o nosso problema.
O meu sogro, que é muito antigo aqui em Bauru, ele falava que ali na Ponte Velha, Bauru-Piratininga, ele nadava ali, e isso há 40 anos atrás, não é? Ele mostrou umas imagens para mim que é impressionante. E outro dia eu passei lá e eu andei pelo Batalha. Então, a gente vê a degradação ao longo das décadas, não é hoje, não é o ano passado, não é dessa administração, não é da outra, é com o tempo, não é verdade? Então, são coisas que precisam ser estabelecidas conforme nós fizemos. Nós temos os entraves políticos, é o que mais nós temos. O senhor é um engenheiro, o senhor é um técnico, eu também sou. Nós temos esses entraves, mas a gente tem que passar por cima e em cima, não é? Para a gente que lida com essas coisas, o maior entrave é a questão política. São mentes diferentes, são pensamentos diferentes, e nós que somos técnicos, nós pensamos cartesianamente. Não é verdade? Então, essa questão ali do águas virtuosas, ela é fundamental que seja resolvida a curto prazo. Porque é legal desassorear o rio? Mas só que, evidentemente, ele pode acontecer um desgaste na própria estrutura geológica do rio, né? E isso com sucessivos eventos de dragagem. Então, a gente tem que trabalhar a origem do problema, né? É uma região, vamos dizer assim, boa, que é aquela região, mas só que se não for feito um trabalho eficaz a curto prazo ou imediato, tudo que for feito subsequente vai ser, vamos dizer assim, um desperdício de tempo e material. Muito obrigado, senhor presidente. Pode ir. Pois eu queria fazer uma parte... Como é o seu nome? Sidney. Sidney. Fico aqui mesmo. Não, pode ficar aí. As suas palavras são perfeitas, a análise foi perfeita, e eu vou dar subsídios no que você falou. Por exemplo, assim, o Sérgio Ferraz, eu estava sentado na mesa da casa dele, próximo ao Batalha, e ele disse assim: ô Viegas, eu andava de lancha com meu avô e pescava. Eu ia até a ferrovia, essa famosa ferrovia. Então, tu citaste isso aí. E eu disse a ele: o senhor vai voltar a pescar no Batalha. Então, eu quero só fazer um reparo positivo. Eu tenho convicção que isso que você expôs e o Gabriel expôs com relação a prevenir a causa, só que nós temos um problema da seguinte ordem: existe uma escala de prioridades. Eu estou no efeito. Qual é o efeito? Hoje o Batalha está em condições bem desconfortáveis para dar uma demanda adequada para nossa captação. Então, eu estou primeiro atacando o efeito, que é, no caso, o Batalha, essa erosão que tem, para depois atacar a causa. Ou seja, priorizei para nós termos uma profundidade adequada para ter o abastecimento normal à população. É só esse reparo que eu faço à sua análise, que a sua análise é perfeita. Entende? Então, esse tipo de análise que o senhor está fazendo, nós fizemos no todo. Quando tu fala do Batalha, eu esqueci um detalhe aqui que é importante, e a gente, tanto assuntos que tem que ser pautado e falado, que se faz necessário. A nossa ideia do DAI é fazer contato com os prefeitos de Agudos, de Lençóis, no todo, porque a nossa intenção não é atender a nossa necessidade inicial localizada. Nós vamos reconstituir, eu vou lhe dar essa informação, a totalidade do Batalha. Nós vamos recompor o canal que foi perdido, está disperso devido às diversas lesões de anos, e a semana passada eu fiz uma observação aqui, que eu não me reporto ao passado. Vocês citaram 25, 30 anos, e eu já sabia desse histórico, mas eu parto da seguinte premissa: eu vejo o problema para a solução de hoje. O passado já aconteceu. Então, o que nós temos? Nós temos um problema evidente, claro, técnico. Nós somos técnicos, eu e você. E o técnico, ele vislumbra o quê? Solução. E a solução é reconstruir o canal do Batalha, ou seja, reconstruir a sua formação de origem. Esse é o nosso objetivo da compra desse equipamento, que é caro, é bastante caro,
caro, o DAI está fazendo um sacrifício imenso, a prefeita foi solidária, o nosso secretário de governo foi solidário a essa compra, e então, assim, ele é caro, porém ele é a solução para diversos problemas pontuais e ocasionais nos futuros anos, ou seja, o pontual que nós vamos resolver agora. Só que depois de isso, tu disse longo, está certo o teu período. Nós temos o emergencial, que eu me refiro a isso, e não a ação. O emergencial é o efeito que eu estou citando, que é a erosão no primeiro momento. Depois nós vamos fazer a complementação na totalidade do Batalha. Aí leva um pouco mais de tempo, é anos. Essa projeção inicial, que eu destaquei há um tempo atrás, em torno de 6 meses. Passada toda a burocracia licitatória que tem, todos os procedimentos que tem, toda a legalidade para efetivamente começar o evento. Ou seja, então, nós estamos atentos a toda a extensão dos 20 quilômetros. E eu tenho certeza da solidariedade dos prefeitos de Piratininga, de Agudos e de Lençóis. Sim, estarei com eles presente para fazer no momento devido as conversas. Eu tenho o telefone dos 3 já me apropriei dos telefones para fazer o contato e agir. Eu penso assim, olha, o presidente que está fazendo essa audiência aqui, hídrica aqui, ele tem que ser louvado pela atitude dele, porque é uma ação que está sendo aberta ao público, as necessidades e as nossas obrigações. Nós que estamos diretamente imbuídos do objetivo, nós temos que ter ações imediatas, com a solidariedade da população, com a solidariedade dos vereadores, nós precisamos de todos conjuntamente. Sozinhos nós não vamos conseguir. Quando eu digo que o DAI vai fazer, nós vamos fazer, eu preciso de todos, o apoio de todos, inclusive da população. Vai ter dificuldades? Vai ter dificuldades. Então, nós vamos superar a todas, eu posso te garantir. Eu falo como engenheiro. E quando a gente fala com engenheiro, a gente tem uma perspectiva de conclusão. Nós não começamos obra e ficamos pela metade. Nós temos início, meio e fim. E o Batalha está dentro do nosso planejamento. Início, meio e fim na sua totalidade. Entende? O Gabriel é um apoio que não está aqui agora no momento, mas o Gabriel é um grande apoio. E você será um grande apoio. Eu não lhe conhecia. É um prazer em conhecê-lo, se você será um grande apoio. Daqui, da Câmara, eu já tenho o apoio. Eu não tenho dúvida disso, de todos. Todos estão imbuídos do mesmo objetivo, atender a população. E o Batalha será resolvido, eu posso lhe garantir, a curto, e médio e longo prazo. O longo prazo, eu estimo que é 2, 3 anos. Esse seria o meu longo prazo. Porque é toda a extensão, reconstruir a estrutura dele no todo, requer bastante trabalho. E solidariedade dos lindeiros que nós temos já. O DAI já tem essa solidariedade dos lindeiros. Entende? Eu só tenho a agradecer aos lindeiros, a participação efetiva deles. Eu já conversei com todos, e eles são participativos e ativos e imbuídos do nosso mesmo objetivo. Seria isso, viu, presidente? Obrigado. Só me permita fazer uma... Sim, depois o Fio, na sequência, por quer falar gentileza. também. Senhor presidente do DAI, o senhor tem uma sensibilidade muito grande. Não é qualquer um que reconhece os problemas e atacam eles. E ainda... reconhece a necessidade de criar relacionamentos. Eu torço para que o senhor seja bem-sucedido, torço muito, porque o Batalha, ele não é só um rio, ele tem todo um contexto histórico e cultural. O avô da minha esposa morreu com 97 anos, ele viu Bauru crescer, quando Bauru não era nada, e onde chegou. Faz 5 anos que ele morreu com 97 anos. E tudo que eu aprendi, a história da cidade, a história do Batalha, foi ele quem me contou. E aquilo que nós, quando eu falo nós, o Comitê da Bacia do Rio Lençóis, puder fornecer de dados, que nós temos bastante dados. Nós temos bastante dados de chuva, de drenagem, de contribuição. No que a gente puder fazer, eu tenho certeza, o atual presidente é o prefeito de Borebi, o Chiquinho, né? E ele sempre fala para a gente trabalhar de forma técnica isso. O Elinho foi lá numa reunião em Lençóis, da Câmara Técnica, e ele viu a riqueza de dados que nós temos, não só do Lençóis, do Batalha, do Jaú também, não é? Então, no que a gente puder contribuir, nós vamos contribuir, não é? Porque nós não moramos numa cidade, nós moramos numa região.
não é? Eu vivo na estrada, eu estou aqui, estou lá, então nós estamos na região, não é? E esse conceito regional tem que prevalecer. Eu agradeço a oportunidade, senhor presidente, Elinho, senhor presidente do DAI. Muito obrigado. Nelson Fio. Nelson Fio, Movimento Popular. Conversando com alguns ex-funcionários do DAI já aposentados, eles me fizeram um alerta. Eles falaram, eu estou vendo na imprensa que o que estão baseados lá sobre os poços, o estudo é de 1976. Será que eles fizeram outro estudo agora ou continua de 1976? Porque quando foram furar o poço da Salvador Filardi, eles alertaram, cuidado aí, aqui não sei se vai estar a condição de ter água. Não foram ouvidos, abriram o poço e hoje acho que só consome 20 metros cúbicos de água. Então, eles falaram, será que esse estudo continua sendo de 1976? Eu vou lhe afirmar. Não, né, o senhor se equivocou, é 74. Do projeto 74, mas ele está bem atualizado em relação aos dados da época, e eu posso lhe garantir, não estava errado a informação sua, porém é 74. Mas vamos dizer assim, hoje que a gente pensa de poço, né, tem bastante poço aqui dentro de Bauru, né, e nós estamos com uma outra projeção. Nós vamos tentar diminuir ostensivamente os poços. A nossa ideia de 20, 30 anos, ele tem outra conotação, a conotação de águas superficiais, para poder dar reposição do lençol freático à normalidade dele. Não, eu vou fazer uma analogia do lençol freático com o petróleo. Se tu consumir constantemente, uma hora acaba. Ou seja, então, o nosso estudo que o DAI está fazendo é diferente dos poços. O emergencial, as ações todas estão perfeitas para poder resolver o problema hoje. Mas por isso, quando eu falo 10, 20, 30 anos, aí é outra conotação. A outra conotação é da seguinte ordem: as águas superficiais são essenciais, ou seja, são retomadas das águas essenciais para diminuir a atuação de diversos poços que hoje tem em Bauru. Então, o pensamento do DAI é um pouco mais abrangente. Ele não está se apegando a 74 ou coisa parecida. Nós estamos se apegando às águas superficiais que nós temos. Aí são as ações que nós temos que fazer para esse fim. Entende, senhor Nelson? Essa é a nossa finalidade. Bom, só esclarecendo essa data, na verdade, essa data refere-se à carta topográfica que é utilizada para fazer o projeto, não são os dados que são de 1974, é só uma carta topográfica que é utilizada para alocar o poço, mas os estudos são recentes, com base de dados atualizados, dos poços que a gente perfurou ali na região, que tem o Poço Valdepalmas, o Poço Santa Cândida, tem um poço mais antigo, que é o Distrito 3, que é do IPA, tem o poço novo, que foi perfurado agora do Indurbe, tem o poço Jardim TV, todos os poços na região ali foram utilizados, né, para fazer o estudo e o projeto dos poços do Valdepalmas ali. Senhor Nelson, só acrescentar que eu me esqueci na minha análise, desculpa ele cortar, mas eu vou dizer assim, nós temos um profissional chamado Renato, que é o geólogo nosso. Ele é altamente qualificado. Para nível de Brasil, ele não deve nada a nenhum geólogo do Brasil. A tamanha a qualificação que ele tem. Eu posso lhe garantir, além de atualizado, que nem o Weber disse aqui no momento, eu posso dizer assim, nós estamos muito bem atendidos por esse grande profissional que nós temos. E outra pergunta, na região da Bela Vista só tem um reservatório. Por que não se faz outro reservatório lá nessa região? Porque, na verdade, o que a gente vê os reservatórios são feitos na Zona Sul. Não, senhor Nelson, o senhor fica com relação a... Nós não fizemos análise, até vou dizer a vocês, vereadores, nós não estamos fazendo análise só pontual, nós estamos fazendo análise de
todo o município de Bauru e toda a evolução de crescimento para os próximos 30 anos. Ou seja, hoje a densidade populacional é em torno de 400 mil. Então, nós temos uma projeção de uma densidade populacional para daqui a 30 anos também, 10, 20, 30 anos. Ou seja, esse reservatório que o senhor cita, hoje está, como falta, não é falta no Manchester também, nós estamos atentos. Por exemplo, vou dar um exemplo, Manchester estava previsto para a execução em 2027. Nós antecipamos para, vou dar uma informação nova, viu, vereadores? Até o Manuel, que é o mais ansioso em relação a esse reservatório, o Manchester será feito em 26, por sua vez também, não mais em 27. Então, nós estamos atentos até a reservação. Fique tranquilo, com relação ao que tange a análise técnica de procedimento e ações, nós estamos bem atualizados no todo, eu posso lhe garantir. Presidente, vocês têm mais alguém querendo fazer fala nesse sentido? Pode fazer uso, depois nós vamos entrar na questão do PDA, Plano Diretor de Águas. A Ana e o... A Ana fala, por favor, se identifica. Bom. Depois o Otaviano. Aqui todos me conhecem. Ô, Sidney, você falou de... Para quem não me conhece, eu sou a Ana Moura. Eu conheço Bauru quando Bauru não existia asfalto. E também conheço muito Piratininga, viu? Sabe por quê? Meus avós tinham um sítio lá, meus pais. Fazenda São José, Fazenda Boa Vista. E eu conheço muito bem o Rio Batalha também. A gente andava também, até de canoa, sabe? Esse problema, como o presidente acabou de dizer, e você, Everton, sempre falo com você, viu? Você sabe disso. Ele é crônico, é verdade. Não começou agora. Não adianta nós brigar e começar a guerrear agora. Não, isso já vem de anos. E eu sempre questionei isso, principalmente quando eu ligo no DAI que faltava muita água. O povo vem reclamar com a gente, porque a gente que é a liderança, a gente que é o presidente, a gente que corre atrás da saúde, a gente corre atrás da água, a gente corre atrás da internação, a gente corre atrás de tudo. Você entendeu? E essa liderança minha não tem 2, 3 anos, não. Eu estou com 7,2. Agora, a partir do mês que vem, eu vou para 73 anos. Eu, desde a idade dos 13, 14 anos, eu já era uma liderança, graças a Deus. Então, uma coisa que eu observo muito, não adianta nós ficar falando do passado, passado é passado. Para mim, eu sou assim, eu aprendi assim, passado é passado. Nós temos que começar a consertar de agora. Gosto muito da sua atitude, presidente, que você fala, não, nós temos que ver agora. Eu concordo contigo, nós temos que ver agora. Tivemos, sim, uma crise hídrica terrível, 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 terrível. Como nunca nós tivemos, nós já tivemos muitas, mas como essa, não. O Rio Batalha tem que ser consertado, eu falo consertado, porque eu sou bem prática. Tem sim, sabe? Os poços têm que ser furados? Tem, porque também ajuda muito, entendeu? Então, é uma luta muito grande, nossa, essa questão da água aqui em Bauru, do DAI. E por que eu luto muito pelo DAI? Porque quando o DAI nasceu, eu tinha 12 anos de idade, e eu luto por esse DAI e por tudo isso, gente, e por esta cidade, todos esses anos. Então, eu conheço bem a crise aqui em Bauru, sabe, por água. Como você disse, Sidney, a minha família, duram muitos anos. Eu tenho primas que estão com 105 anos.
Dura muito. E eu ainda falo para o meu filho, eu vou durar 120, tá bom? Ele fala, misericórdia, sabe? Ele dá risada, mas é verdade. Então, eu tenho uma história, e já foi contada aqui nesta casa a minha história. Graças a Deus, eu tenho uma história de família, muito bem criada, porque os meus avós, eu cuidei deles. Minha avó faleceu com 115 anos, meu avô com 110 anos. Entendeu? Então, eu tenho uma história de Bauru, de Piratininga e de região. E eu vivo falando, vamos fazer a coisa certa, vamos chamar os prefeitos da região. Não falei? Não, todas as minhas falas eu falo. Porque não é nós só fazer, e depois o outro lá estragar, sabe? Presidente, não adianta, que nós acabamos de falar. Então, nós temos que fazer, reunirmos para fazer. Porque se uma pessoa só, você entendeu? Consegue, não, eu vou fazer por... Imagina, ninguém trabalha sozinho, gente. A prefeitura não trabalha sozinha, o DAI não trabalha sozinha, a Câmara não trabalha sozinha, porque eles precisam de nós e nós precisamos de vocês. Um precisa do outro. Eu vejo assim. E a nossa natureza vai continuar assim. Se bem que os jovens de hoje, muitos jovens, não querem saber de nada, não. Eu questiono muito, porque eu dou muita palestra de saúde nas escolas. Eu falo, vocês têm que ver que vocês são pequenininhos hoje, mas vocês vão ser mulher com M maiúsculo e homem com H maiúsculo. Porque a nossa situação, gente, de vida, de hídrica, de tudo, a coisa está ficando cada vez pior. A gente não vê nada melhorar, você entendeu? Então, nós temos que trazer os jovens também para essa batalha. Vou ser bem rápido. A senhora conheceu o Toninho Martins? Conheci. Ele era o avô da minha mulher. Eu conheço. E antes dele morrer, que ele gostava que eu andar com ele, né, levava na chácara, tudo. Ele chegou para mim, na semana que ele morreu, dormindo. Ele falou, Sidney, daqui a alguns anos, você vai ver o que vai acontecer em Bauru. Eu falei, o que vai acontecer, seu Toninho? Nós não vamos ter água, vai ser difícil andar, não vai ser igual antes. Meus avós também falavam. Ele falou isso para mim. Anos depois, senhor presidente, eu vou ser bem rápido, eu fiz um estudo no Águas Virtuosas, conversei com o Elinho, ele sabe disso. Aquela região do Águas Virtuosas, conheço bem. Mina água, aflora água. Mina, eu sei. Se a senhora andar na beira do Batalha, a senhora vai ver água saindo de tudo quanto é lado. Sim, conheço. Quando eu fui para Israel, eu tenho ascendência judaica, e eu apresentei um trabalho na universidade, em Israel. E eu falei sobre o impacto do desassoreamento nos olhos d'água. Eu citei vários rios. O problema crônico de Bauru, isso eu já falei em publicações e artigos, está no município de Bauru. Exatamente. Talvez, senhor presidente, os outros municípios tenham resistência em vir por conta disso. Essa região amontante, pega aqui a divisa com Agudos, é de alta criticidade. Se o senhor quiser, numa hora, a gente conversa com o Elinho, eu apresento os detalhes disso, para colaborar com o senhor. Porque eu vi que o senhor tem boa intenção, não é? Então, só para me terminar essa parte, o problema crônico do Batalha está no município de Bauru. Sim, sim. Está entre Bauru e a divisa com Agudos. Exatamente. Agradeço a parte. Tá? Obrigada. Muito obrigado. Eu falo, nós temos que reunir. E outra coisa que nós temos que fazer, vou dar uma opinião aqui. E acredito, porque eu gosto muito de trabalhar com jovem. Vamos começar a chamar os jovens, principalmente os estudantes,
para assistir às audiências públicas, para depois eles falarem nas faculdades o que está se passando dentro de Bauru. Porque eu sou palestrante também. Amanhã mesmo eu vou dar uma palestra, sabe, da Unesp, para os médicos que estão formando e da Unip também. Entendeu? Então, nós temos que chamar os jovens também, viu? E eu acredito, é como o vereador Elinho, esse dia nós estávamos falando, nós acreditamos, por quê? Porque nós temos que fazer, é nós que vamos ter que fazer, tá bom? Eu agradeço a oportunidade, meu querido, e é muito bom essa fala nossa, e essa, sabe, como se diz, esse esquentamento de palavras, porque nós temos que fazer e é nós mesmos. Eu acredito na sua... E vamos juntos, tá bom? Estamos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Otaviano, na sequência nós vamos entrar, senhor presidente do DAI, sobre a atualização do nosso plano diretor de águas. Uma boa tarde a todos. Vereador Júnior, vereador Cabelinho, presidente. Minha fala é curta, vereador Júnior, somente agradecê-lo, né, e parabenizá-lo pela iniciativa de um assunto tão importante. Você veja que você marcou 3 reuniões com 3 temas diferentes, mas o Batalha não vai fugir de nenhuma delas, né? Então, daí a importância dele. O que eu gostaria, assim, de deixar aqui a minha mensagem é sobre as palavras do Purini, quando ele falou, do secretário, que essa ação é para dar um fôlego, né? Porque a coisa não pode parar. Então, a gente vai ter tempo para fazer estudos mais técnicos, né, com mais tempo, e não podemos deixar de dar ênfase à água superficial, porque a cidade está crescendo, né? A água subterrânea ela é limitada, né? Veja que nós já não podemos abrir poços mais dentro do perímetro urbano, devido aos números que tem. Então, as águas superficiais são muito importantes. Ô, Cabelinho, eu acho que a gente poderia, assim, tirar proveito dessa audiência e sair daqui como resultado. Depois a gente pode conversar pessoalmente com o vereador João Gosset, as ações que nós podemos ter em prol da solução do Água Virtuosa. O projeto já está pronto, está faltando essas coisas só, é só dar encaminhamento, porque depois a gente tem que partir para a área de captação de recursos. Então, mas depois a gente conversa pessoalmente, junto com o Gabriel também, para ver a gente sair dessa audiência aqui já com essa definição, tá bem? Agradeço, então, a nossa participação e, mais uma vez, vereador Júnior, parabéns. Muito obrigado. Senhor presidente do DAI, ou os técnicos que aqui se faz presente, nós queremos avançar para finalizar a audiência, mas no segundo tópico da discussão, falamos a respeito dos poços, da adutora, de toda essa parte de financiamento que está previsto, que já foi feito, mas queremos entender a respeito do plano diretor de águas, né? Quais dessas obras do programa também já se estavam previstas no plano diretor de águas ou não, se há projeto para revisão do plano diretor de águas, considerando o desenvolvimento de novos núcleos habitacionais e ações desenvolvidas pelo DAI que não estão previstas nesta lei. Então, queremos entender um pouco sobre o plano diretor de águas, todas as ações que o DAI vem fazendo, o que já está previsto, o que não está, sobre a atualização do plano diretor de águas, conforme falei aqui, diante até dos núcleos habitacionais que estão sendo feitos, que o DAI está pensando a respeito disso, e se tem algo que no plano diretor de águas que já está ultrapassado, que não tem mais condição de ser executado, enfim, queremos uma atualização do DAI sobre o nosso plano diretor de águas. O presidente, até ainda ontem, com o engenheiro Weber aqui, nós fizemos essa análise. Eu posso dizer assim, dos itens de exercício de 26, nós temos cerca de 70% a 80% já executado. Uns não vão acontecer por novas avaliações técnicas. Até vou passar o Weber, que o Weber está mais inteirado, né, que eu pedi a ele esse estudo para que eu precisava, e ele me antecipou ontem. Ou seja, cerca de 80, exercício de 80, de 26, atendemos já quase cerca de 70% a 80% do todo. Faça favor, tá, Weber, me esclareça. Só esclarecendo a questão dos poços aí da região do Val de Palmas,
esses não estão incluídos no plano diretor, né? Isso foi uma ampliação de meta, até por questão da necessidade, da emergência, em função da crise hídrica aí que passamos nos últimos anos. O plano prevê uma captação complementar no próprio Rio Batalha, né, a 22 quilômetros da captação atual, que, a princípio, esses poços supririam em parte esse projeto. Então, ao invés de fazer a captação complementar no momento, faria esses poços para suprir a necessidade imediata do abastecimento. O plano diretor, que está em fase aí de elaboração de edital, que está previsto aí para contratar sua atualização agora no próximo ano, vai reavaliar toda essa situação com a inclusão desses poços e outros poços também que fizemos ao longo dos anos, que também não está incluso no plano diretor, e vai reavaliar. Provavelmente a questão da captação complementar deva permanecer, porque a água superficial, ao contrário da água subterrânea, ela é de fácil recarga, né? Basta a gente ter que fazer as manutenções aí, a preservação do manancial, que isso é uma meta que o presidente tem aí para os próximos anos. Então, na questão do plano diretor é isso, ele está com plano de revisão para o próximo ano. Esses poços vão entrar com uma ampliação de meta para atender a situação emergencial da crise hídrica. E boa parte assim, do plano diretor vem sendo executadas, assim, com exceção de obras de grandes custos, né, como a questão da reforma da ETA, que não foi possível concluir. Fizemos o projeto em 2016 da reforma da ETA, mas acabou aí ficando num custo orçado aí em torno de 45 milhões na época, e o que inviabilizou a gente prosseguir com a obra de reforma. Aí tem a questão da captação complementar, que também só de projeto a gente estima está orçado em torno de 4 milhões de reais, e mais a obra ainda que supera os 100 milhões. Mas o projeto foi liberado, né? O recurso para fazer. Tá. Vamos dar prosseguimento na contratação do projeto da captação complementar. Tá. Então é isso. O projeto da nova estação de tratamento de água, nós temos algum projeto ou não? A gente tem um processo aberto para fazer o estudo de concepção de uma ETA nova, que está vinculada ao projeto de tratamento de resíduos da ETA. Tá. Então, primeiro vai fazer o estudo de concepção, vai avaliar qual é a melhor alternativa, né, qual a melhor tecnologia para empregar no tipo de água que temos aí disponível, e depois sim prosseguir com o projeto. Quer complementar, presidente? Está correta a apreciação, que essa análise nós fizemos ontem, pela manhã, inclusive, nós estamos estudando diariamente várias situações, e aí surgem perguntas, e aí nós complementamos com esse plano de 26, vários itens já foram contemplados e alguns não serão feitos de fato porque não tem necessidade. Tá, então nós, de forma prática, os poços que estão sendo perfurados, essa nova adutora, não está previsto no nosso plano diretor de águas. Perfeito. É algo que está sendo feito de maneira mais emergencial. O que estava previsto é aquela captação perto de Avaí, que foi liberado o recurso para poder fazer o projeto. Tá? A nossa estação de tratamento de água, que está bem ultrapassada, é algo que está previsto no nosso plano diretor de águas também. O que está previsto, então, é isso que você acaba, maneira mais técnica, né? Você acabou de colocar para a gente. Nós temos o plano diretor de águas nosso, vence em 2030. Ele foi elaborado para os próximos 20 anos. 20 anos. 2034, tá. Mas ele teria que ser revisto periodicamente ao longo desse ano. E o plano diretor de águas, a revisão está prevista para o próximo ano agora. Próximo ano. Já tem algum encaminhamento de licitação, de estudo para fazer isso? Como que está? Já tem processo aberto, está no Compras fazendo edital. Fazendo edital, então, para poder fazer a atualização do plano diretor de águas. Isso deve ocorrer no início, 6 meses do próximo ano. Exato. Tá. Diante até dos novos núcleos habitacionais, que a gente sabe
questão do Minha Casa Minha Vida, de construção de habitação, prédios, a gente consegue dimensionar assim, o tanto que ficou defasado o nosso plano diretor de águas, com essa, vamos dizer assim, você coloca a população de um lado da cidade, coloca de outro, o nosso plano diretor ele está totalmente desatualizado, ou você acha que ele está seguindo o que foi planejado lá atrás? Porque nós estamos fazendo, a gente fala num plano de 20 anos, em 20 anos muita coisa ocorre. Ele deveria ser um plano diretor menor, eu falo na questão de datas, né, de prazo, ou você acha que 20 anos, diante disso, né, você tem uma elevação da população de uma região para outra muito rápida? Eu acho importante você ter um plano a longo prazo, para você ter Mas é importante que as revisões, porque o município é dinâmico, o abastecimento é dinâmico, então é por isso da necessidade das revisões. Mas o macro em si, o estudo completo, muda pouco, vai fazer provavelmente alguns ajustes de alguma ampliação aí de perímetro urbano, isso aí vai ter que ser conversado. Mas tem como a gente fazer, então, ele escalonado? Eu falo porque, assim, às vezes tem lá, plano diretor para 20 anos, Cabelinho. Aí, dependendo do governo que vier, ele fala, não, eu tenho 20 anos para executar isso. Se a gente colocar... Se a gente conseguir tem ações de curto, médio e longo prazo. Se o plano diretor já tem, ações de curto, médio e longo prazo. Tá, esse que nós vamos fazer novamente, ele vai constar isso. Curto prazo tem que fazer isso. Médio prazo, longo prazo, para que a gente possa ter fases e cada governo que entra, ele tem a obrigação de cumprir aquilo dentro das suas fases. Correto. Exatamente, vai ser previsto. Se todos fizerem a sua parte, no final a gente passa a ter... E eventualmente gerar acréscimos, por necessidade, como o Heber disse, é muito dinâmico, tem situações que a gente tem que avaliar. Esses postos agora que não estava previsto, se fez necessário ser feito, ou seja, era primordial a execução deles, então ele tem que ter inserido nesse contexto também. O posto do Zona Norte 2, que está atendendo lá uma expansão ali da região, estava previsto no plano diretor. O nosso plano diretor estava previsto alguma perfuração de poços na região hoje, que é o que mais está sendo afetada, a região Dependência, Sabiás, que não tem como, que é uma região que não tem água. Tinha alguma previsão? Não, aí entraria captação complementar. Ali entraria captação complementar. Ali é uma região que não é favorável para perfuração de poços. Ali a camada produtiva ali do aquífero Guarani é pequena, então não tem produção de água ali naquela região. Já visto ali o Alto Paraíso, ali o Poço Alto Paraíso. Pega o microfone ali. Tinha previsão de a construção de uma nova lagoa lá em Tibiriçá. Distrito de Avaí, divisa com Avaí ali. Então o senhor vê como há necessidade de reanálise, né? Estudando o plano diretor, eu vi que tinha uma previsão lá e hoje a realidade é que essa região da cidade cresceu muito além do que estava previsto, né? Porque a previsão era que aquela área iria crescer e ter essa necessidade dessa água superficial. Não sei na verdade, a captação complementar, ela abasteceria aqui a região, ela recalcaria a água para a lagoa atual e utilizaria aqui o sistema existente aqui do Batalha mesmo, da ITA. Não teria uma nova ITA, né? Ou seja, né, nós não conseguimos cumprir essa construção e é justamente essa que está fazendo falta hoje para a região oeste da cidade. Com certeza, se tivesse a captação complementar, dificilmente estariam passando por esse problema durante o período de estiagem, né? Mas a captação complementar acaba como sendo uma obra de grande volume financeiro. Exato. Mas ela acaba ficando por último. E o plano está previsto até 2034. Então, em tese, não está sendo descumprido o plano diretor de águas, porque, como é uma obra de grande volume, está sendo previsto para 2034. Então, vereadora Elinha, até 2034... ela está sendo cumprida, mas até lá o povo sofre com falta d'água. Na verdade, o plano é modulado, né? A gente, estudando o plano, a gente vê que, infelizmente, não só esse, mas governos anteriores também não cumpriram o plano. Essa é a realidade.
O plano tem 10 anos, tem uma previsão até 2034. E ela tem uma modulação. O que a gente percebe é que governos anteriores até agora não cumpriram o plano. Porque se tivesse cumprido, a gente não estaria nessa escassez hídrica. Na atualização, nós temos que colocar talvez instrumentos e travas para que a gente possa, de alguma maneira, ter mais obrigação de cada governo que passar a cumprir, para que a gente não tenha depois medidas emergenciais. Correto. Eu vou abrir, vereador Hélio, presidente, Gabriel Mota, quer fazer mais alguma colocação? Não, acho que foi isso. Acho que mais um dia de debate foi bem aproveitoso. Eu acho que saímos daqui com as informações concretas sobre a questão atualizada dos poços, independente do financiamento que o DAI está aí, né, o governo está correndo atrás, o município vai fazer o custeio dos poços para depois ter esse ressarcimento aos cofres do município, no caso do financiamento. A adutora Poços, já nas próximas semanas, saindo a ordem de serviço, então a previsão é que em janeiro a gente tenha esses poços aí praticamente bem iniciados. Alguns, né, vamos dizer, o do Pacaembu finalizado. A adutora sendo feita a interligação até a região da Falcão. Então já começa a ter um alívio para a população. O presidente se comprometeu que o desassoreamento também segue já nas próximas semanas, assinando, e a gente pede até que veja a questão estamos diante de um decreto de emergência, se não avançar a licitação, então que faça na mesma medida que está sendo feito os poços, o desassoreamento também do Batalha, para que a gente possa ter algumas ações de desassoreamento para ter uma reserva maior. Então são ações que acho que é importante sendo feito. Plano diretor de águas, atualização, previsto já para o próximo ano, início do ano, ter atualização do plano diretor para a gente saber o que foi feito, ajudou, mas o que as próximas obras no futuro vai ajudar e vai aliviar, e também vamos colocar, de alguma maneira, a trava para que cada governo que entre cumpra com as obrigações diante do plano diretor. Então, acho que nós vamos seguindo, passando para a população aquilo que está sendo feito, atualizando, e vamos ficar no pé. Né, presidente? Temos que ficar no pé. A nossa função é cobrar, não é só fiscalizar, mas é a gente ficar no pé, Cabelinho, porque depois a gente sabe que as ações sendo feitas, mesmo assim, estamos lidando com o tempo, né? Estamos lidando com o clima, tudo é possível. Nós não conseguimos apertar um botão e chover ou desligar a chuva, mas estamos lidando, então tudo é possível, fazendo tudo certo, cobrando, e todas essas ações aqui saindo do papel, mesmo assim, estamos sujeitos a acontecer momentos de não chover e outras situações. Então, nós estamos trabalhando para que possa avançar, para que possa, de alguma maneira, sair do papel as ações e a gente não tenha um momento de falta d'água, de crise como nós tivemos esse ano, né? Que 2026 venha a ter um ano de abundância, mas também o DAI tenha, e a Prefeitura, todas as ações aí sendo concretizadas na questão de implantação dos poços, que é o que vai nos dar, de forma imediata, um alívio, e posteriormente as outras ações vão complementar. Ô Gabriel, eu queria depois da gente conversar e ver uma maneira da gente acionar os órgãos do Estado, tá? Uma união de forças entre Comissão de Meio Ambiente, vereadores, entidades de classe aqui na cidade, para que a gente possa, Conselho de APAS, para que a gente possa, o SP Águas, enfim, todos os órgãos do Estado, a gente redigir algum documento para que a gente possa provocar esses órgãos do Estado, porque eles são órgãos que podem, de alguma maneira, dar um retorno na cobrança, dar um retorno de, talvez, investimento, dar um retorno de fiscalização, de união dos municípios. Então, fica aqui uma proposta, né, um pedido para que a gente possa somar forças nesse sentido, de digitar, né, de redigir um documento, de fazer um encaminhamento para todos os órgãos do Estado, de alguma maneira cobrar eles, que eles têm um papel também com o município de Bauru.
né? Tem coisa que a gente não pode fazer, porque somos limitados a barreiras territoriais, mas os órgãos do Estado estão aí para poder fazer as ações que lhe cabem, né, presidente? Então, nós temos que cobrar eles, porque até hoje eu não vi ações nenhumas, não vi nenhuma ação do Estado aqui. De fato, não vi. Eu acho que não teve. Não teve. Então, só para ter conselho, só para ter, talvez, conselho, órgãos que com certeza têm um gasto, mas na prática não funciona. Então, nós queremos entender isso e cobrar cada ação do Estado. O município fazendo a sua parte, o DAI é a parte dele, e nós vamos cobrar o Estado também para que possa os órgãos fiscalizadores do Estado fazer também, Cabelinho. Então, com certeza o Cabelinho vai assinar conosco esses pedidos para que a gente possa avançar. É isso, presidente. Olha, eu estou muito feliz. Olha, presidente, eu vou lhe agradecer, porque nós ampliamos as nossas necessidades a vocês, à população. E eu vejo que vai existir e já está existindo uma solidariedade das ações que devemos tomar conjuntamente para poder fazer esse desconforto hídrico parar na sua totalidade. E eu muito obrigado, olha, a sua atitude de fazer essas audiências, parabéns. Olha, é louvável, eu só tenho a agradecer a sua pessoa, essa oportunidade de nós podermos externar o que tecnicamente nós estamos pensando. Muito obrigado. Eu que agradeço. É importante esse diálogo fora do período da falta d'água. Quando está faltando água, é muito fácil a gente fazer o debate, porque o debate vai ser de cobrança e críticas. Mas fora do período da falta d'água, quando está um período de chuva, nós conseguimos fazer um debate técnico, entender de fato e fazer os encaminhamentos para que a gente possa depois lá na frente cobrar os resultados. Então, acho que é importante fazer o debate, fazer a discussão da falta d'água fora desse período, quando falta água na cidade. Acho que esse é o momento, e manter esse diálogo permanente com o DAI, para que a gente possa somar força juntamente com o DAI, Fórum Pro Batalha, entre outras entidades de classe na cidade que luta pelo nosso batalha também. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a todos e dá por encerrada essa audiência às 16h28.